Éder Borges, 416/9/2025. Moção de apoio à iniciativa legislativa referente à sugestão ao Executivo. Proposição número 205/124/2025. Sob a ementa Remanejamento dos equipamentos que atendem ao Programa de Distribuição de Alimentos, Mesa Solidária na região central de Curitiba. Em discussão, para discutir, registrado o vereador Éder Borges. Com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar o pessoal que está nos filmando aí na parte de cima, que me mandou para a rede social de uma vereadora do PT ontem. Obrigado pela divulgação. Essa moção, eu explico primeiramente a razão dela. Nós tivemos uma mudança no regimento interno dessa casa, que nesse ponto, penso eu que foi para pior, que as sugestões ao Executivo não são mais discutidas em plenário. É importante, vereadora Laís, nós discutirmos as sugestões ao Executivo, porque é a oportunidade que nós temos de discutir temas pertinentes, temas relevantes da nossa cidade, que nós, como vereadores, não temos como fazer projeto de lei que foge à nossa competência, enfim. Então, por isso, né, esse é o sentido das sugestões ao Executivo, que não são mais lidas na segunda parte da ordem do dia. Sendo assim, eu bolei esse mecanismo, eu criei esse mecanismo de fazer uma moção de apoio à minha própria sugestão ao Executivo, uma vez que trata-se de um tema realmente relevante para a nossa cidade. Muito bem. Precisamos falar mais uma vez sobre a retirada do Mesa Solidária do centro, principalmente aquela unidade da Praça Tiradentes. Aquilo é um verdadeiro caos. Os comerciantes, os moradores da região não aguentam mais. Não é uma questão de alimentar os pobres, não é esse o ponto. O problema é que ali torna-se um ponto de concentração de viciados em crack. Nós sabemos, a polícia sabe, que 95% das pessoas que vivem na rua, no centro da cidade, lá estão por causa da droga. São zumbis, são pessoas perigosas, principalmente quando bate a fissura da pedra. E quem sofre com isso? Toda a população, todos os trabalhadores. Lá, aqueles comércios são obrigados a conviver com esse pessoal deitado, estirado, na porta dos seus comércios. Aquela região está intransitável. Pior, está num ponto turístico da cidade de Curitiba, bem na entrada do nosso centro histórico. E já chegamos ao ponto de guias turísticos não mais levarem turistas para o Largo da Ordem. Estão levando as pessoas para o Caminho do Vinho em São José dos Pinhais. Ainda bem, porque é uma vergonha para Curitiba. Ao longo do mandato anterior, eu abordei diversas vezes esse tema. O prefeito da época não me ouviu, mas eu tenho conversado com essa nova gestão sobre essa questão, sobre a importância de nós resolvermos esse problema terrível que instalou-se em Curitiba. Tenho conversado com o prefeito Eduardo Pimentel, que ouve os vereadores. Tenho conversado com o vice-prefeito Paulo Martins, por sinal, devo cumprimentá-los, cumprimentar essa gestão, que agora sim, nós temos uma gestão que se importa com o centro de Curitiba. O maior problema da cidade hoje é o centro de Curitiba. Claro, enchente é uma questão complicada, mas isso acontece em todas as cidades, é um problema estrutural que vai se resolvendo pontualmente. Mas a questão da drogadição, da mendicância do centro de Curitiba, é o maior problema da nossa cidade. E hoje nós temos uma gestão disposta a resolver. Tenho acompanhado
a Operação Centro Seguro, nós já vemos a diferença. Polícia no centro, tolerância zero contra o crime. Já está diminuindo esses malandros na rua. E um dos principais pontos para nós resolvermos esse problema do centro de Curitiba é a retirada dessa mamata que é o Mesa Solidária. Digo mais, tramita aqui nessa casa um projeto de lei do Poder Executivo para tornar o Mesa Solidária um programa do município, um programa fixo do município. E eu fiz algumas emendas nesse projeto. É importante esse projeto ser votado e é importante votar essas emendas. Por exemplo, é preciso que os frequentadores desses programas da prefeitura, seja do Mesa Solidária, esteja ele onde estiver, seja de aparelhos da face, precisam ser devidamente identificados. Precisa ter reconhecimento facial para identificar indivíduos em conflito com a lei, questão de segurança para a população. É preciso exigir uma contrapartida por parte dos beneficiários. Essas pessoas precisam ter sua vida ressignificada, participar de programas de ressocialização, programas de tratamento, no caso de viciados em drogas, e não simplesmente ficar dando comida, ficar meses, anos dando comida, dando moleza para dormir na rua, incomodando todo mundo. E nós precisamos ver o lado dessas pessoas que estão nessa situação difícil. Isso é desumano. É desumano permitir que um ser humano leve uma vida assim. Essas pessoas precisam de ajuda, essas pessoas não querem ajuda, porque estão extremamente vulneráveis, porque estão numa situação de vício, e todos nós sabemos que o quão terrível é o vício do crack. Então, naturalmente, essas pessoas recusam ajuda. Essas pessoas preferem ficar vivendo na rua, ficar vivendo pelo crack, revirando lixo para comprar crack, e nós não podemos permitir isso. Tolerância zero com o crack, e acabou a mamata com esse pessoal, com essa malucada que gosta de ficar na rua. Só trazer mais um dado. Certa feita estava eu nas imediações do mercado municipal, que logo a Operação Centro Seguro vai chegar lá também. E eu estava conversando com um guardador de carro, que vive na rua também, e ele falando para mim que Curitiba é conhecida nacionalmente por ser uma cidade que acolhe esse pessoal como uma mãe. Então o pessoal estava tudo vindo para Curitiba, justamente porque sabe que aqui tem moleza, que aqui tem mamata. Acabou. Aqui não é Casa Mãe Joana. Aqui nós temos que pensar no cidadão trabalhador. E esse cidadão que trabalha tem os seus direitos. Assim como a pessoa em situação de drogadição tem os seus direitos de sair dessa vida indigna. Temos a parte, vereador Éder Borges. Na sequência, presidente, eu mostro aqui, ó, um abaixo-assinado, tá? Eu venho recebendo abaixo-assinados desde o ano passado. Só nesse aqui tem, esse aqui tem mais de 2.000, tá? Para retirada desse Mesa Solidária do centro. Eu fui uma voz solitária ao longo do mandato anterior. Hoje eu sei que eu não sou mais solitário. E juntos nós vamos melhorar o nosso centro, nós vamos corrigir devidamente os problemas. Eu passo os apartes então, presidente. Pela ordem, vereador Marcos Vieira. Vereador Marcos Vieira, por favor. Vereador Éder, o senhor traz um tema
muito complexo e que precisa ser debatido na nossa cidade com certeza, né? Eu acredito que nós temos certeza que a rua não é lugar de ninguém morar, né? Mas é um problema que eu acredito que tem que ser uma política de ação conjunta, porque se a gente só remanejar, a gente não resolve o problema, né? Nós precisamos ter políticas públicas, porque a rua hoje ela tem um problema de segurança pública, tem um problema de saúde, tem um problema de moradia. Então, são várias situações que envolvem essas pessoas que estão na rua. O prefeito que assumiu agora tem aí 50 dias e tem um grande desafio pela frente. Então, eu concordo com o senhor que é um problema sério que nós temos na cidade de Curitiba, que precisa ter uma ação efetiva, uma ação que precisa de muitos esforços, mas só questiona a questão de remanejar, né? Porque quando a gente remaneja, a gente tira o problema de um lugar e leva para o outro, e a gente precisa ter soluções para que nós não tenhamos mais em Curitiba moradores de rua, né? Que cada um seja tratado, aquele que for relacionado à justiça, que seja tratado, o que for relacionado à moradia, que seja tratado a questão da moradia, e a questão da saúde, que nós sabemos que tem muitas pessoas lá também que estão doentes, que é a questão da saúde mental, que já é consequência aí do uso de drogas. Então, eu quero parabenizar por trazer esse assunto, mas também quero deixar registrado aqui que eu acredito que nós precisamos ter políticas que resolvam, mas não remanejar, porque remanejar não vai resolver esse problema. Parabéns pelo debate. Obrigado, vereador Marcos. O que nós menos temos de problema é o problema de moradia nesses casos. Porque essas pessoas que estão na rua, aqui no centro, a imensa maioria delas, não estão por falta de moradia, por falta de casa. Geralmente são pessoas que saem de casa, que saem do seio familiar justamente por esse problema com drogas. Então, são pacientes psiquiátricos, são pessoas em conflito com a lei, muitas vezes pessoas perigosas. Eu tenho um projeto aqui para o internamento compulsório de viciados em crack. E nós temos como fazer isso, nós temos brechas na lei, por mais que o STF venha atrapalhar, venha legislar sobre a questão, atrapalhando formas de resolvermos isso, nós temos brecha na lei. Então, esses ébrios habituais, esses dependentes químicos, não podem ficar na rua. Essas pessoas precisam ter a vida ressignificada, queiram eles ou não, porque eles não estão em condições de decidir. E quem paga o preço de tudo isso é a sociedade, como um todo. São as pessoas que trabalham. Isso coloca em risco a saúde da cidade. Então, concordo com Vossa Excelência que não é uma simples questão de remanejamento, mas é dar o recado. Outra coisa, a Casa do Acolhimento e do Regresso. Estou retornando a atuar sobre isso, estou retomando a atuação sobre isso, porque é um programa que pode funcionar melhor em Curitiba, que trata justamente de pegar essas pessoas que vêm de outras cidades, fazer o contato com a família, restabelecer os laços familiares e mandar essas pessoas de volta para o seio familiar, para que não fiquem na rua exposto a vícios, a indignidade, a todo tipo de sofrimento. Delegada Tatiana, por favor. Primeiramente, quero cumprimentar o vereador Éder Borges por essa pauta. Essa pauta, para mim, ela é muito cara, porque não só o pessoal do centro, mas de toda Curitiba e de todo o Brasil passa por isso. Eu tenho aqui que trazer a minha experiência como delegada de polícia. Eu trabalhei quase 5 anos na homicídios aqui do lado, no centro. Inclusive, prendi muitos daqueles que estão ali, aqueles que sobreviveram, que não morreram no meio do caminho. Muitos se tornaram testemunhas de crimes e muitos vítimas também da criminalidade. E ali nós temos que entender que cada vez que nós motivamos, damos, fornecemos gratuitamente, sem nada cobrar às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade por estarem na rua, nós fomentamos que elas continuem naquele estado precário, vulnerável. Cada vez que nós ajudamos, e eu mesmo fiz 4 campanhas quando estava ali, ajudando eles, e só depois eu tive a epifania de que é exatamente o contrário.
O curitibano é muito solidário, ele ajuda, eu mesmo ajudei muitos por muitos anos, mas hoje eu tenho plena consciência que o senhor tem toda a razão. Nós precisamos limitar para criar a necessidade deles quererem sair da rua. Toda vez que nós fornecemos tudo, nós deixamos de dar isso, como pai para um filho dentro de casa. E ainda quero fazer uma alerta aqui, que algumas prisões de homicídios com moradores em situações de rua, eles inclusive diziam para mim, doutora, eu sou de Salvador, mas aqui é tão bom, nós temos tanta coisa aqui, que a minha família também está vindo, moram na rua lá em Salvador e também estão vindo para cá, porque aqui nós temos tudo. Então nós temos que entender que existe sim classes diferentes de pessoas em situação de rua, né? Eu identifiquei 4, eu conheço a Cracolândia de dentro da Cracolândia, inclusive, entrevistei vários cracólatras lá de dentro, e eles mesmos me diziam, eu pedia, por que você está aqui? E eles diziam, porque eu não tenho vergonha na cara. E isso tudo gravado. Então nós temos que ter essa consciência. Eu não estou dizendo que esses têm ou não têm vergonha na cara, mas isso cabe para nós. Nós, cidadão, temos que ter vergonha na cara e não fomentar para que eles continuem na rua. Tratar os que estão em drogadição e os alcoolistas, tratamento, oportunidade. E com certeza prender os traficantes aqui, que muitos se fazem de pessoas em situação de rua. Obrigado. Muito obrigado pela contribuição, vereadora Tatiana. E isso é muito bem colocado, de fato. Eu tenho um projeto para uma campanha de conscientização, não dê esmolas, principalmente no centro, porque quando você dá esmola, você está fomentando o tráfico de drogas. Essas pessoas querem esmola para comprar drogas e comprar cachaça. A imensa maioria. Né? E faço questão de dizer que a imensa maioria, para depois não virem dizer que estou generalizando, mas é assim. Esses dias recebi uma foto daquela fila imensa que se forma no Mesa Solidária ali da Tiradentes, tinha um cara com uma cervejinha na mão, na fila, sabe? Daí, isso gera ainda um problema sanitário, porque esse pessoal come a carne e joga o resto da marmita fora. Um problema de saúde pública. Então, esse é um projeto que precisa ser revisto, foi experimentado, acredito eu que na melhor das intenções da gestão passada, mas não funcionou. Ou precisa ser revisto. Precisa ser totalmente revisto, porque naquele local não funcionou. E também essa questão de distribuição das marmitas. Isso é uma questão muito séria, que o Poder Executivo está conversando com essas entidades que fazem essa distribuição. Eu tenho um projeto de lei aqui também para nós regulamentarmos essa prática, para que seja feita de maneira organizada, exigindo título de utilidade pública às entidades que fazem esse trabalho e que esse trabalho seja limitado às dependências de unidades da FAS, porque da forma como está, não dá. O mercado municipal está virado num chapéu velho, como se diz popularmente. Muito por causa desse pessoal que faz essa distribuição desordenada, um oba-oba. Então eles deixam a marmita lá com o pessoal, vão embora e o comerciante, o morador do local, fica lá no meio de sujeira, de rato, barata, que junta com aquele resto de comida e todo aquele pessoal viciado em crack que fica deitado na rua em frente às portas de comércio. E outra coisa, eles levam marmita, mas não levam banheiro, né? Então o que entra no corpo das pessoas tem que sair. Vai para onde? Vai para a porta do comerciante, vai para a porta do trabalhador. Passo a parte a vereadora Laís Leão. Vereador Éder Borges, o senhor está dando um balão no regimento aqui nessa casa, né? O que reforça o meu ponto anterior de que a gente precisa tratar com um pouco mais de seriedade a questão das moções. O artigo 126 do regimento interno aponta na parágrafo 1º, a linha A,
que nos casos do inciso 1 e 2, que são as moções, serão lidas no pequeno expediente, que são as sugestões ao Executivo, me perdoe, serão lidos no pequeno expediente e despachados pelo presidente, sujeitos à discussão na primeira parte do grande expediente. Logo, existe um espaço regimental para fazer discussão de sugestão ao Executivo e o senhor preferiu criar uma moção de apoio a si mesmo. Então, eu só gostaria de pontuar, aproveitar esse momento, vou finalizar, para pontuar a necessidade da gente fazer essa discussão novamente sobre o uso das moções e dizer que o senhor tem uma autoconfiança impressionante. Se ela pudesse ser invasada e vendida, o senhor estava milionário, porque fazer uma autoelogio a si mesmo aqui é inacreditável. 30 segundos para concluir. Vereadora, primeiro, não é uma moção de apoio a mim mesmo, mas é de apoio a uma sugestão executiva. Vossa Excelência me diz que essa casa discute temas que não são pertinentes à cidade. Eu estou trazendo um tema que é pertinente à cidade e a única forma que eu encontrei de discutirmos o tema foi essa. Então, Vossa Excelência também não pode reclamar disso, mas de todo modo eu agradeço aí o reconhecimento da minha criatividade de artista. Obrigado, senhor presidente. Tempo encerrado. Continua em discussão a proposição. Próxima vereadora inscrita, vereadora Wanda de Assis. Muito bem, vereadoras e vereadores. Quero trazer aqui algumas reflexões sobre a situação apresentada. Primeiro, dizer que resolver o problema da fome e da população em situação de rua requer muita dedicação, vontade política e compromisso com o serviço público. Então, a população em situação de rua é população humana. Então, nós não podemos aceitar que essa casa venha aqui e trate essa população como objetos que possam ser retirados e jogados para algum lugar da cidade, ou imagino até que quem propõe isso é capaz de propor que jogue para fora dessa cidade. Porque é assim que algumas vereadoras e alguns vereadores têm entendido que vai tornar Curitiba uma cidade bonita e acolhedora, tirando quem é pobre, quem é preto, quem é migrante da cidade, tirando população em situação de rua. O mais absurdo ainda é se dizer cristão e propor uma coisa dessa. Essa proposta é desumana, ela é desumana. Propor a retirada da mesa solidária do centro de Curitiba é mais um reflexo de uma política neoliberal de higienização urbana. Não será a primeira vez que Curitiba pratica esse tipo de ação mesmo com a população em situação de rua. Vimos na gestão passada, quando a secretária de Assistência Social deu ordens por telefone para que a Guarda Municipal acompanhasse a abordagem para reprimir essa população. Já não é de hoje que o tratamento com a população em situação de rua vem sendo apresentado de forma violenta e desumana. E não pode ser assim. Nós fomos eleitos para construir políticas públicas, para apoiar políticas públicas que atendam, que garantam direitos. E essa população é merecedora de direito. É constitucional que eles também são detentores de direitos, como vocês todas, como nós todas e todos que estamos aqui. Então, o requerimento escolhe apenas afastá-los dos olhos da cidade. Olha que simples que seria, como um passe de mágica, faz um decreto e manda as pessoas sair da cidade. Não pode ser assim. Vamos refletir melhor e assumir nosso papel de vereadoras e vereadores. Empurrar essa população vulnerável para os bairros também não vai resolver, porque o bairro está fora de Curitiba. Os bairros da periferia de Curitiba, eles estão na periferia de Curitiba, mas eles continuam sendo Curitiba. É ou não é, vereador Lorenz? Ou vão dizer que Boqueirão, Xaxim, Tatuquara, Cajuru é fora de Curitiba. Ah, mas o centro estando bem, para alguns vai estar ok? Não, não vai estar ok, né? Então, retirar a mesa solidária não deve ser pautado aqui como política dessa gestão, que disse que vai dialogar, acolher, proteger, cuidar. Cuidar é bem diferente de expulsar as pessoas. Não tem nada de cuidado nessa proposta que foi apresentada aqui por vereadores que se dizem cristãos. Isso também não tem nada de cristão.
O caminho para... Mas aqui não é para fazer exatamente coisa de cristão, né? É para fazer coisa de política pública. Mas em nenhum dos casos que vocês se reivindicam estão fazendo. O caminho para resolver essa questão não passa por esconder a miséria, mas por enfrentar suas causas estruturais. É preciso garantir moradia digna, criar oportunidades de trabalho e ampliar o acesso à saúde para oferecer a essas pessoas condições reais de reconstrução de sua vida. Sem essa política, qualquer ação de deslocamento é apenas um paliativo. É cruel também. E transfere o problema, não resolve, né? Ou alguém aqui pensa que com esse projeto de lei de acabar a mesa solidária, algum problema se resolve. Agrava, vai agravar o problema da fome, né? E da violação de direitos. A fome e a falta de moradia são consequências diretas do abandono do Estado em nome de uma lógica neoliberal que prioriza cidade para poucos e expulsa os mais pobres para a margem. Não se pode combater a miséria com repressão ou dispersão. É preciso encarar de frente e oferecer soluções concretas. E soluções concretas existem. É preciso reconhecer que existem pessoas querendo construir políticas públicas do cuidado, que passa por a garantia da moradia, do trabalho, passa por a gente oferecer para as famílias que estão no entorno da cidade hoje, em ocupações, aguardando regularização fundiária, mas elas estão, na verdade, recebendo oferta de aluguel social, e às vezes nem de aluguel social, com o valor de R$800, que não vai dar conta dessa pessoa alugar uma casa para levar 2, 3, 4 filhos, tampouco vai alugar casa com condição de fazer seu trabalho, que muitas vezes é de reciclagem. Quando essas pessoas se acham sem aluguel, sem casa para morar, onde pensam os senhores que essas pessoas vão ficar? Elas vão cavar um buraco e sumir embaixo da terra? Ou elas têm o direito de andar na cidade onde elas quiserem? Elas têm o direito de andar nessa cidade onde elas quiserem. Elas têm o direito de ter nessa cidade acesso à alimentação adequada, acesso a banheiros. Não deve ser considerado uma garantia de direito a pessoa ter que fazer suas necessidades básicas na frente de um comércio, de uma igreja ou numa praça. Se a população de Curitiba está fazendo isso hoje, é porque faltou política pública de atenção. Por que nós não temos banheiros públicos em todos os espaços dessa cidade de vivência coletiva? Vou apresentar um projeto de lei para a criação de banheiros em espaços públicos. Aí a população vai ter acesso a banheiros para fazer suas necessidades. Não é assim que nós temos nosso direito a fazer nossas necessidades em espaços seguros e adequados? A população em situação de rua também tem esse direito. Então, vim aqui argumentar sobre isso, que essa Câmara, nossa casa, tem o papel de, junto com a Secretaria Municipal de Assistência Social, a FAS, a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Saúde, construir, e a Coab, né, que trata da habitação, construir alternativas que garantam cuidado, proteção e garantia de direito para a população em situação de rua, que é população com direito e igual vocês que estão aqui. Obrigada. Eu acho que se tiver Tem a parte, vereadoras. Quero conceder a parte para as companheiras e companheiros que queiram falar da defesa da população em situação de rua apenas. A professora Ângela, vereador Olímpio, vereador Guilherme e a vereadora delegada Tatiana. Professora Ângela, por favor. Para mim é surreal que alguém defenda a retirada de restaurantes populares, né, do centro da cidade. Isso é uma política higienista, de ódio aos pobres, que não resolve problema, porque não é jogando para debaixo do tapete os problemas que eles serão resolvidos. Então, a prefeitura precisa, sim, de políticas públicas que dê condições para que essas pessoas não estejam nas ruas, que tenham um tratamento adequado, que sejam encaminhados para emprego, que tenham um tratamento psicológico. Não é afastando elas do centro da cidade que o problema será resolvido. Então, eu tenho muito acordo com toda a fala da vereadora Wanda. Quero dizer que
que eu acho assim muito contraditório, né, que pessoas que se dizem cristãs, que defendem, né, o cristianismo, mas que vão muito contrário aos ensinamentos do cristianismo, né? Porque, pelo que eu saiba, né, o cristianismo, ele defendia, Jesus Cristo defendia e andava junto com os pobres, né? Os que tinham doenças, ele atraía para perto, ele não afastava, né? Então, eu acho que vocês estão bem longe dos ensinamentos cristãos. Mas o que esperar de uma extrema-direita raivosa, com discurso de ódio, né? O que esperar de vocês? Bom, o que eu acho assim que hoje, né, dá para a gente esperar é que o líder máximo de vocês foi indiciado e que em breve vai ser preso. Ele está cada vez mais longe das urnas e mais perto da prisão. Muito obrigada. Só peço os vereadores e vereadoras que se atenham ao tema. Vereadora Wanda de Assis com a palavra. Tem mais a parte, vereadoras. Olímpio. Obrigado pela parte, vereadora. Eu gostaria de começar dando os parabéns para o vereador Éder Borges, por desde a última legislatura ser a voz aqui que representa 1.774.000 curitibanos que têm os seus interesses em primeiro lugar nessa cidade. Infelizmente, essas pessoas hoje que vivem em situação de rua não estão lá porque querem, mas estão lá porque foram levadas a isso devido a políticas progressistas de mais de 20 anos de governos de esquerda que fizeram com que essas pessoas caíssem na facilidade de receber todo tipo de assistencialismo e que pudessem, com isso, acabar aproveitando aí do uso de drogas e de uma série de outras questões. Grande parte já levantada isso por estudos da própria prefeitura ou estudos de outras fundações de associação de ação social, demonstram que uma porcentagem relevante dessas pessoas são pessoas que já tiveram passagens por penitenciárias, pessoas que têm mandado, inclusive, de prisão, pessoas que cometem crimes, que por mais que ainda não estejam fichadas, cometem crimes nas ruas. E o direito de pessoas que estão cometendo crimes nas ruas não pode sobrepor o direito de pessoas que habitam o centro da cidade, trabalham no centro da cidade e que, logicamente, também pagam os seus impostos, buscando por segurança e buscando por qualidade de vida. Em nenhum momento, nenhuma proposta da Prefeitura Municipal ou do vereador Éder Borges ou dos vereadores aqui presentes, teve o interesse de retirar o direito dessas pessoas de serem tratadas com dignidade. Tirando aqueles que são criminosos e que devem, sim, cumprir as suas penas e serem retirados do convívio da sociedade, os demais devem receber o digno tratamento e a digna atenção para que possam voltar ao convívio e, sim, ter a sua moradia ou talvez até voltar para suas casas. O que me espanta absurdamente é ver a esquerda defendendo que essas pessoas devem continuar morando na rua, continuar usando drogas, continuar sendo tratadas como lixo, como praticamente como animais. Porque se eles estão lá, é porque existem políticas de esquerda que mantêm eles lá, que defendem um suposto direito deles continuarem nas ruas, um suposto direito deles morarem na calçada. Isso é um absurdo completo. Enquanto a Fundação de Assistência Social, enquanto a Prefeitura de Curitiba está buscando soluções para dar o tratamento digno para essas pessoas, nós temos uma oposição aqui que defende uma coisa que eles dizem que é cristã. Eles dizem que Jesus defendia isso. Isso é praticamente uma blasfêmia. É um absurdo ter que ouvir uma coisa dessa. Eu não costumo me exaltar aqui, mas quando eu escuto as barbaridades que foram faladas aqui pela professora Ângela e pela vereadora Wanda de Assis, eu fico realmente assustado. Eu fico assustado de saber que nós ainda temos políticos na sociedade que recebem dinheiro público para defender esse tipo de absurdo. Eu tenho vergonha disso, Wanda. Eu tenho vergonha disso, professora Ângela. Presidente,
Com a palavra, vereadora. Eu vou retirar os próximos pedidos de à parte e vou retomar minha fala para encerrar o meu pronunciamento. Pode ser? Sim, a vereadora fica à vontade. A vereadora Perfeito. tem liberdade para conceder ou não os apartes conforme o regimento. Já ouvimos desrespeito demais à população em situação de rua, e o que eu quero dizer é que Curitiba, conforme o vereador falou, que as razões rasas que ele acredita ser o motivo da população de rua estar em situação de rua em Curitiba, Curitiba é governada pela direita. Curitiba é governada 8 anos pela gestão Greca e Pimentel. Eu também tenho um acordo com você que essa gestão é incompetente, não deu conta de proteger essas pessoas a ponto delas não estarem em situação de rua. Essas pessoas não tiveram seus direitos atendidos e acabaram, portanto, ficando em situação de rua. Mas as razões pelas quais elas estão em situação de rua é muito mais profundo e o senhor pode conhecer, se dignar a conversar com quem entende, com quem trabalha com assistência social e saúde, com essa população. O senhor fala para agradar algumas pessoas e está falando o pensamento que com certeza não representa o pensamento da maioria dos curitibanos, não. As pessoas estão praticando solidariedade, distribuindo marmitas solidárias para além do Mesa Solidária, tem várias experiências de coletivos dando marmitas. Então, essa cidade é solidária e quer que as pessoas vivam bem. Contudo, o que eu quero dizer aqui é que nós estamos aqui para ajudar essa gestão e fiscalizar que essa gestão faça uma política de cuidado e proteção. Então, independente do que fez a gestão Greca e Pimentel, o prefeito Eduardo Pimentel disse que quer fazer diferente, que quer dialogar e que quer escutar. Pois muito bem, existem coletivos, movimentos, servidoras e servidores públicos à frente de ações e políticas públicas que têm o que dizer sobre uma política adequada. Uma política adequada para atender a população em situação de rua. É sobre isso que nós podemos nos debruçar. Mas retirar do centro da cidade o Mesa Solidária é ofensivo, é desumano, não orna com essa casa, não orna com os cristãos, e a população em situação de rua merece respeito. É verdade que a população de rua de Curitiba, em situação de rua de Curitiba, tem muitas situações de adoecimento, de saúde mental, de dependência química, e antes que condenem essas pessoas por essas situações, eu já quero deixar aqui dito que dependência química deve ser tratado como doença porque é doença, saúde mental é doença, e sobre essas políticas públicas, em outro momento, nós também devemos nos debruçar, porque a política de saúde mental em Curitiba também deixa a desejar. Nós temos uma série de ações a ser implementadas para poder garantir atendimento à saúde mental da população. Quero agradecer a contribuição da professora Ângela e agradecer o espaço aqui. É isso. Para a vereadora Georgia, eu quero abrir a parte. Vereadora Jorge não está inscrita para a parte. Aonde, vereador? Ela vai discutir, então tudo bem. Não está, ela vai discutir. Então, encerrada a discussão, vereadora Wanda de Assis, a próxima a discutir, vereador João Bétega, com a palavra 10 minutos. Bom dia a todos, bom dia mesa, bom dia vereadores. Eu sempre anoto no papel as coisas, eu começo a olhar aqui, fica essa bagunça, né, que tem pouco espaço aqui para a gente colocar os papéis. Enfim, vou fazer aqui breves apontamentos. Eu quero primeiro parabenizar o vereador Éder Borges por trazer essa discussão à casa. Eu discordo da vereadora Laís nesse aspecto, acredito que a discussão é muito pertinente. Hoje um dos principais problemas de Curitiba é a questão da população em situação de rua, e nós temos que enfrentar esse problema com coragem. Não dá para ser muito mole para a gente enfrentar questões emergenciais na cidade. Hoje Curitiba não tem uma triagem para a gente saber separar o joio do trigo. Quem é de bem, quem é bandido. Porque hoje em Curitiba nós temos 60% da população de rua de pessoas que não são da cidade, vereador Bruno Rossi. São pessoas que vieram de outros municípios, porque Curitiba hoje é a Disneylândia de Nóia. É uma cidade muito boa para moradores de rua poderem conviver em Curitiba, porque eles têm acesso do bom e do melhor. E não há nenhuma triagem para a gente poder separar aquelas pessoas que realmente merecem respeito, pessoas de bem, que querem conseguir um emprego, uma oportunidade, de pessoas que estão lá apenas para utilizar drogas e pessoas que têm mandado de prisão em aberto.
Teve um caso aqui nessa casa, que eu lembro que na última legislatura, que eu não estava presente, muita gente discutiu, que foi do rapaz que defendeu o casal homossexual no ônibus, e ele foi esfaqueado por um bandido de forma covarde no ônibus. Esse rapaz foi defender um casal LGBT que estava sofrendo ameaças de um bandido dentro do ônibus. Esse bandido, no mesmo dia, já tinha esfaqueado uma outra pessoa no passeio público, entrou no ônibus e esfaqueou com vários golpes esse homem que defendeu o casal de gays. Esse homem que esfaqueou tinha passagem pela polícia, por homicídio, por vários tipos de crime, andava de tornozeleira e era morador de rua, alimentado pela FAIS, alimentado por ONGs, um bandido solto na rua que cometeu um crime contra uma pessoa da comunidade LGBT, que muitos parlamentares aqui trazem como a sua bandeira a defesa dessa comunidade. Então é um ponto que a gente tem que também ressaltar nessa discussão, que é uma discussão séria. Uma discussão que a gente tem que amadurecer, porque pessoas de bem ficam vulneráveis na rua por bandidos que se misturam com a população de rua. Hoje no centro, uma mulher, um idoso, se não paga dinheiro, não paga esmola para o morador de rua, é constrangido, é obrigado a ter que pagar esmola para o cara usar crack. Pois bem, nós temos hoje ONGs, temos a Fundação de Ação Social, que alimenta essas pessoas, comida para eles realmente não falta. Então, por que eles pedem esmola na rua, constrangem pessoas? Pedem esmola para usar crack, para tomar corote. Não podemos continuar alimentando o vício dessas pessoas. Eu tive a honra de realizar, na semana passada, uma internação voluntária de uma pessoa que pediu ajuda para o nosso mandato para se internar, para se desintoxicar do vício do crack, do vício do álcool. Fomos atrás de uma clínica para realizar esse atendimento. Hoje, infelizmente, a prefeitura não tem parceria público-privada para disponibilizar as vagas. A União criou esse programa através do governo Bolsonaro, que o governo Lula manteve o programa, mas diminuiu as vagas. Então, também é uma discussão séria essa questão de desintoxicar essas pessoas. Hoje, a esquerda defende a chamada luta antimanicomial, mas parece que para eles é bom o cara ficar na rua usando crack, não pode ser internado voluntariamente para se desintoxicar do vício. Nós temos que incentivar esse tipo de política. Temos que dar atendimento à comunidade terapêutica nesse plenário. Temos que levantar essa bandeira. É necessário. A população de Curitiba hoje sofre com morador de rua. A maioria é vagabundo. 60% das pessoas não são de Curitiba. Pessoas que furtam, que roubam, pessoas de tornozeleira no meio da rua. Não podemos negligenciar esse debate. Nem todo mundo que está na rua é bonzinho. Hoje a FAIS não faz nenhum serviço de triagem para a gente poder separar as pessoas que são bandidos e que não são bandidos. Esse serviço de triagem por parte da FAIS é urgente. A prefeitura tem que saber identificar quem é bandido e está na rua. E digo mais, agora eu vou para uma discussão mais nacional, que eu acho que é importante levantar esses pontos, que não são tanto de opinião do parlamentar, mas é uma questão mais técnica. Em 2009, na última semana de governo Lula, foi criado o decreto 7053, assinado pelo presidente Lula, um decreto assistencialista que trouxe diretrizes para a pessoa em situação de rua. Esse decreto ficou lá por um tempo, ele orientava, e essa discussão foi reacendida por uma ação do PSOL da rede do MTST, que foi parar no Supremo Tribunal Federal, e que o ministro Alexandre de Moraes, ele votou para que esse decreto fosse colocado em prática. E agora com o programa Ruas Visíveis, do ex-ministro Silvio Almeida, que teve que se afastar por ser acusado de assediar a mulher, esse programa tem que ser implementado em todos os municípios brasileiros. Ou seja, todos os municípios agora são obrigados a ter política assistencialista para a gente, em muitos momentos, dar auxílio para bandido comer custeado pelo povo. É um absurdo o que está acontecendo. Cada município tem que ter sua autonomia para poder tratar a população de rua como bem entende. Tem que ter mecanismos para realmente reintegrar a sociedade quem precisa. Quem é drogado, quem tem que ter um atendimento, uma pessoa de bem tem que procurar um emprego. Mas nesse mesmo programa, senhores, pasmem, R$1 bilhão foi destinado de orçamento. E apenas
0,14% desse orçamento é para reintegrar as pessoas no mercado de trabalho. O resto, tudo assistencialismo. Tudo assistencialismo. Para o cara continuar na rua, tem bandido infiltrado no meio, traficante infiltrado no meio, o povo lá usando droga, abastecendo o tráfico, comprando droga desses traficantes. Muitos deles fazem parte de organizações criminosas que estão lá no meio. E tudo isso é visto com normalidade pela esquerda. Isso é um absurdo. Temos que levar essa discussão a sério. O prefeito tem que ser pulso firme para levar essa discussão a sério. Já falei que o vice-prefeito Paulo Martins se mostrou adepto à discussão, espero que o prefeito também esteja, e é um debate sério que tem que ser amadurecido aqui nessa casa. Não podemos tratar com normalidade. Tem muito bandido no meio da rua, muitas pessoas sendo constrangidas por bandidos, muitos cometendo pequenos furtos para poder comprar uma droga. Então a gente tem que combater isso aí para até ter a paz na cidade. E eu concordo com o vereador Marcos, do apontamento dele, que também não dá para a gente tirar o cara do centro e mandar lá para o bairro. Não vai adiantar nada, é tapar o sol com a peneira. Tem que ser feita uma medida para realmente a gente diminuir a população de rua. Vale a pena falar, até eu dar a parte para os colegas aqui, nesse mesmo lançamento do Plano Ruas Visíveis, o presidente Lula falou o seguinte, meus amigos vereadores: quem quer ficar na rua, quem quer morar na rua, é um direito dele morar na rua. Rua não é moradia. A pessoa tem que ter dignidade, tem que passar a ter um lar, tem que se desintoxicar da droga. Se é bandido, tem que voltar para a cadeia. E a rua não é moradia, não. A rua é local de convívio público. Não pode a rua não pode feder mijo. A rua não pode ficar suja. Nós temos que tratar com dignidade. Quem é digno tem que ter direitos humanos para pessoas de bem que não são bandido. Então é isso. Eu concedo a parte agora para o vereador Kilter, que está inscrito. Obrigado, vereador. Bom, é impressionante as mentiras e o malabarismo que a gente tem que ouvir aqui da esquerda nessa casa, do PT e do PSOL, nesse tema sobre os moradores de rua. Alegar que a proposta de tirar o restaurante popular do centro e colocar em outros bairros é tratar os moradores de rua como objetos, expulsar eles da cidade, isso me arde os ouvidos. É revoltante. Ainda mais, eu convido a vereadora do PT a visitar o centro da cidade, caso ela não tenha ido. Eu duvido você abrir um comércio no centro da cidade, abrir um restaurante e ver as dores dos comerciantes, e ver as dores de quem trabalha lá. Porque lá é onde o morador de rua recebe a esmola, onde ele compra a droga, onde tem o restaurante popular, ele não sai do centro. A proposta é desafogar para melhor atender essa população. Não faça malabarismo, não minta aqui para a população curitibana, senhora vereadora. E pior, o PT e o PSOL acusarem os cristãos de falta de cristianismo por não atenderem bem essa população. Ora, mas tenha vergonha na cara. A população cristã dessa cidade, as igrejas evangélicas, são responsáveis por 90% das comunidades terapêuticas aqui. São pastores que abrem as suas casas para receber essas pessoas. E vocês vêm acusar a igreja evangélica e cristã de não querer receber essas pessoas? Levem para a ocupação da MST, leva para casa, aí eu quero ver. Não, aí não pode, né? Na ocupação só recebe quem é do partido. Duvido vocês atenderem a mesma quantidade de pessoas que a gente atende na igreja. Pelo amor de Deus, tenha vergonha na cara. Todas convidadas, como eu sou um bom cristão, todas as vereadoras do PT, do PSOL, estão todas convidadas para visitar a nossa igreja, conhecer a comunidade terapêutica da Cristolândia e ver quantas pessoas são transformadas por ano, quantas pessoas são tiradas da rua, tem a vida transformada, tem trabalho com dignidade. Ora, faça meu favor, pior de tudo, ainda acusar o prefeito, que tem nem 2 meses de mandato, de ser responsável por isso tudo. Nos ajude a trabalhar, pelo amor de Deus, faça algo bom para essa cidade, vai só criticar, ao invés de subir aqui repetir mentiras atrás de mentiras. Nós estamos trabalhando, a FAS está trabalhando. Essa é uma proposta da FAS, descentralizar e atender muito bem essa população. E eu estou comprometido com isso também. Hoje à noite eu vou estar na rua, abordando essas pessoas e fazendo algo pela nossa cidade. Eu convido a vereadora do PT a fazer o mesmo. Se tem coragem, se quer tratar eles com humanidade, vai para a rua, faz um carinho, dá um abraço, quero ver. Leva para a ocupação. Obrigado. Obrigado, vereador. Eu acredito que é importante mencionar um ponto que eu esqueci aqui. O PT falou muito de fome aqui nessa casa, né? Mas no governo Lula explodiu o preço dos alimentos, o ovo aumentou 40%, quase nenhuma carne abaixou de preço nos últimos 3 meses, só o fígado abaixou de preço, daí falam que querem combater a fome. A crise econômica que gerou um aumento tão grande do povo de rua se deve também ao governo do PT, que fez uma gestão horrível na parte econômica, então ele é responsável por ter tanta pessoa na rua como tem hoje. E acredito que um outro ponto importante também é esse. As vereadoras que defendem
que hoje a política de rua é uma política eficiente, vão para o centro dar uma volta. Vejam como é que está a situação do centro. Duvido que as vereadoras do PT andem com segurança no centro. Hoje as pessoas não andam com segurança no centro de Curitiba. As pessoas têm medo de andar no centro da cidade por causa de morador de rua que assalta. Essa é uma realidade presente no nosso município. Não são todos os moradores de rua que assaltam. Deixo isso bem claro para não distorcer a minha fala. Mas é importante enfatizar que muitos deles cometem furtos e roubos no centro. Os comerciantes, como o vereador Kilter bem elucidou aqui, os comerciantes não querem abrir hoje comércios no centro, porque vai um cara lá, faz xixi na porta do comércio, vai outro lá, quebra a janela de vidro, assalta o comércio. Então, é uma situação muito delicada que acontece aqui no nosso município. Então, eu sugiro aí para que todas as vereadoras de esquerda levem esse povo para casa, tratem da forma que acham que devam tratar, porque hoje a população se sente constrangida pelo que acontece hoje no município de Curitiba. Eu quero passar agora a parte ao vereador Éder. Obrigado, vereador Bétega. Não, é cada uma, né? É cada uma que parece duas. Vim comunista, dar dedo na cara de alguém e ensinar o que é ser cristão. É brincadeira? É só fraude. Tá? Esses discursos distorcem tudo, sabe? Agora, o humanismo para essa gente é manter esse pessoal na rua. E é bem isso mesmo que leva para casa, leva para um assentamento do MST. Mas não, essa gente não faz absolutamente nada por ninguém. E vem dar pitaco aqui. Essa gente vive numa dimensão paralela. Essa gente não anda nas ruas, eu ando nas ruas, eu converso com os comerciantes do centro, eu converso com os trabalhadores do centro, com os moradores do centro e dos demais bairros. Eu posso dizer que isso é um clamor popular para resolver esse problema do centro de Curitiba, começando por esse mesa solidária na Praça Tiradentes, que não deu certo. E vem dizer que Curitiba foi governada pela direita. Nos últimos 8 anos, olha, o ex-prefeito Rafael Greca vai ficar bravo com a vereadora ao ouvir isso. Ele não vai gostar, tá? Já aviso. Então, assim, é muita desinformação, né? E daí, se você contraria, daí você está fazendo violência de gênero, né? Por sinal, o Lula falar que se o cara é corintiano pode bater na mulher, tá tudo bem. O filho do Lula bater na mulher, tá tudo bem, né? Mas agora, aí você discordar, que é violência de gênero. Esse movimento feminista é uma fraude. A esquerda é uma fraude, o PT é uma fraude, é só mentira, tá? E é isso. Bom, vamos aguentar mais aqui uma série de mimimis, né, de distorções sobre o tema, mas, enfim, estamos aqui para isso. E só para deixar claro, isso não é uma questão de pobreza. Isso é uma questão de saúde mental, porque são pacientes psiquiátricos, dependentes químicos, e uma questão de vagabundagem também por uma outra parte, porque nós sabemos pessoas em conflito com a lei. É isso, obrigado pela parte, vereador. Eu que agradeço o vereador Éder, e vale a pena falar um negócio que alguém esqueceu de falar, a gente esqueceu de comentar esse assunto em particular. As vereadoras da esquerda falaram que a direita não gosta de pobre aqui, no discurso delas, né? A direita gosta do pobre de bem, que vai trabalhar no centro, e infelizmente esse pobre é assaltado por um cara que é um drogado que usa crack. Então, por isso que temos que combater esse tipo de coisa na nossa cidade. O pobre de bem, que é trabalhador, que vai no centro para buscar o pão de cada dia, merece respeito. Não merece ser assaltado por um nóia na rua e perder o celular que ele parcelou em 12 vezes na Casas Bahia. Então temos que defender sim o povo pobre, mas é direitos humanos para o povo pobre de bem. Quem é vagabundo não tem que ter direito humano, porcaria nenhuma. Agora eu passo a palavra para o vereador Fernando Klinger, que está inscrito. Obrigado, vereador. As vereadoras falaram que os cristãos não estão praticando o cristianismo. Acho que a primeira coisa que eu posso fazer, porque talvez seja até uma questão de não saber, até uma questão de ignorância de saber o que os outros estão fazendo. Eu me disponho a levar elas em vários projetos que hoje dão resultado. E é muito importante a gente ouvir tudo isso, porque não é só questão de cuidar do morador de rua. Eu vou citar uma situação aqui que a minha igreja faz. Hoje ela cuida do venezuelano. Sabe por quê?
para que esse venezuelano não vá para a rua, porque eles chegam aqui nas mais deploráveis condições. E eu vou contar uma coisa que talvez aqui ninguém saiba. Hoje existe uma máfia dos imigrantes que emprestam dinheiro para os outros imigrantes para pagar diariamente. Isso é condição total para jogar essas pessoas também na rua. É só questão de tempo. Eu não posso deixar de comentar que o presidente da FAS está se esforçando e está fazendo muita reunião e muito projeto para que a própria igreja amplie o trabalho. Esse é um trabalho da sociedade. Do poder público, sim, claro que é, mas é de toda a sociedade. E aí eu não posso ouvir que a igreja não faz o papel dela. Eu não posso ouvir que pessoas, tanto faz que nós temos vários voluntários hoje que estavam nas ruas e hoje fazem esse papel dentro dos projetos sociais. E posso enumerar várias. Posso enumerar várias comunidades terapêuticas. Eu posso me estender muito tempo aqui, mas eu só precisava fazer esse relato porque é importante conhecer essas outras realidades. Obrigado, Bética. Eu que agradeço, vereador. E é importante deixar um outro ponto aqui sobre o cristianismo, né? Um cristão de verdade não vai permitir um cristão de verdade não pode permitir que um irmão frite o cérebro de usar crack. Eu acredito que essa é uma discussão muito relevante para a gente fazer nessa casa. Um cristão de verdade não pode permitir que um irmão acabe com a sua vida utilizando uma droga mortal como é o crack. A gente tem que enfrentar essa questão, temos que dar apoio para quem faz esses atendimentos. O pessoal das terapêuticas são pessoas de bem, que fazem um trabalho sério, e cristão que é cristão não tolera que um irmão perca a sua vida por causa do crack, do K9, qualquer tipo de droga. Passo a parte para a delegada Tatiana. Obrigado, vereador. Eu gostaria de... Já falei sobre isso, mas eu também não posso deixar de comentar quanto aos princípios cristãos. Assim como eu trouxe aqui o vereador Klinger, eu faço aqui também o registro da Igreja O Alvo, que fica na linha verde, no bairro Pinheirinho. É uma igreja que tem vários anos em Curitiba, é a minha congregação da qual eu sou membro. E lá existe 4 programas no ano para a oportunidade de moradores que estão em situação de rua e também pessoas que estão na prostituição para serem tratadas, inclusive com auxílio material e espiritual, retiro espiritual, investimento de dinheiro com essas pessoas que têm essas necessidades. O alcoolismo, a drogadição são doenças. E claro que nós temos, como eu já disse outrora, diversas classes de moradores de rua, mas nós não podemos permitir, como o senhor bem disse, que muitas continuem na situação de rua e sendo aí assaltando pessoas, furtando pessoas no entorno da nossa cidade. Então, eu acredito que isso é uma decisão que nós temos que influenciar para que essas pessoas tenham novas oportunidades e saiam das ruas. Obrigada. 30 segundos para o vereador. Eu gostaria de pedir à mesa que prorrogue a sessão por mais tempo para que a vereadora Prates possa falar e abrir o contraditório também, e que os outros vereadores que pediram a parte possam ser contemplados. O tempo de Vossa Excelência encerrou, continuamos na sessão, ainda temos tempo regimental, a sessão vai até 12h19. Então temos tempo para continuar a discussão. Depois, se algum vereador quiser, pode fazer o requerimento para prorrogar a sessão. Então, temos até 12h19 em tempo para discutir. Vereadora Jorja Prates com a palavra. Então, bom dia a todas, todos e todes. E devo dizer, que fazem. Já acabaram, então, os vídeos? Já fizeram todos os vídeos? Agora vamos tentar falar sobre uma realidade que nós, vereadores e vereadoras, temos que olhar. Acho que vamos lá, né? Vamos tentar aqui fazer uma fala coerente no sentido de que eu ouvi falar aqui sobre as questões todas, gente, vou anotando alguns pontos porque a gente fala e a gente não percebe nem mesmo a ironia, a hipocrisia que a gente comete aqui. Eu ouvi falar questões sobre aporofobia, xenofobia, eu ouvi falar também sobre pensamentos higienistas, enfim. E fora tudo isso, gente, eu devo dizer que eu, principalmente, vou voltar
nesse período aqui da cidade, que foi um problema mundial, que foi o período da pandemia, muitas pessoas acabaram entrando em situação de rua, né? Que aí também devo dizer, gente, que precisam aprender a definir até a nomenclatura da situação, né? Para entender o que significa essa situação. Não existe pessoas moradores em situação de rua. Olha o tamanho do tema. Pessoas moradores em situação de rua. Moradores de rua. Existem pessoas que hoje estão em situação de rua. Em situação por quê? É uma situação que aquela pessoa vive por diversos motivos. Ela está naquele lugar e que, obviamente, o trabalho nosso aqui é pensar quais são, né, as políticas que nós devemos fazer para que a gente consiga melhorar essa situação na sociedade. Quando a gente vem aqui e começa a falar que, enfim, tem todo um trabalho que eu acompanhei durante a pandemia e que foi muito importante porque por um período não eram muitas pessoas mesmo fazendo esse trabalho, né? Essas ações, vamos colocar assim, que chamem como quiser, se assistencialista, o que for. Mas muitas pessoas conseguiram sobreviver a esse período da pandemia porque as igrejas católicas se levantaram, as igrejas evangélicas se levantaram, a sociedade se levantou, muitos movimentos sociais se levantaram para fazer exatamente isso. Levar marmita para pessoas em situação de rua, que precisavam comer, assim como todos os outros que estavam ali, resguardados em suas casas, tendo a possibilidade de não ficar, né, jogados à rua, e até mesmo levar álcool em gel, máscara para essas pessoas. Todos fizeram esse trabalho. E aí, quando vocês vêm aqui falar sobre o PT, gente, sério, ainda hoje existem movimentos sociais, ainda hoje a Igreja Católica faz esse trabalho, ainda hoje as igrejas evangélicas fazem esse trabalho, e não há nenhum demérito nisso. Não há nenhuma falta de dignidade em essas pessoas, esses grupos, olharem para as pessoas em situação de rua e saber que, minimamente, para sobreviver, elas precisam comer. O vereador ali falou, não acredito que pessoas são pagas para fazer isso. Olha, eu também não acredito que pessoas são pagas para não fazer o que tem que ser feito. Não acredito. Porque vir aqui ficar com os discursos demagógicos e fazendo vídeos, ok, deu, bastou. Já fizeram? Agora vamos tratar da problemática? Porque, de fato, as pessoas precisam se alimentar. Assim como qualquer vereador aqui, até inclusive já ouvi falar, eu estou com fome, preciso sair para comer. Olha que ironia. Estamos falando sobre mesa solidária, falar sobre colocar para os bairros algo que está no centro. Acaba o problema? Porque eu ouvi e não vi qual é a proposta. Vocês conseguem olhar para outras cidades e pensar que assim, a gente tem exemplos, sabe? Olhando para outras cidades, para situações como essa, por exemplo, vamos olhar para São Paulo. É uma situação. Vamos falar Cracolândia, porque é o que vocês conhecem, é o básico. Mas vamos falar sobre os bairros da Zona Leste, por exemplo, hoje, como estão, depois da ação que foi feita na Cracolândia, e que tão pouco resolveu. Vamos voltar lá agora na Cracolândia e ver como está a situação. Isso a gente chama de política higienista. Vamos limpar esse lado, colocar ali onde ninguém vê, fazer um discurso bonito e achar que arrasamos, resolvemos o problema, mas não resolvemos. A gente só transferiu ele de lugar. E devo dizer também, gente, que falar sobre questão de problema, a pobreza ela não é um problema estético. Ela não é um problema estético. Como o vereador Bétega veio aqui falar, e aí eu devo realmente falar nesse ponto, vereador Bétega, o senhor citou algumas situações de pessoas que hoje se encontram em situação de rua. Né? E, ao mesmo tempo, o senhor diz, não são todas assim. Verdade, vereador. Há um ponto de verdade na sua fala. E qual é a sugestão para essas pessoas, então, já que o senhor só criminaliza essa parte, acabou e não tem mais nada a dizer? Coloca, né, o discurso como se ele valesse para todo mundo. Qual é o objetivo, então? Eu conheço pessoas que estão, por exemplo, vereador Bétega, em situação de rua hoje, porque pai faleceu, mãe faleceu, adolescente foi morar com o vizinho, foi morar com a outra vizinha, não conseguindo ficar, porque não era obrigação dessas pessoas manter essa pessoa em casa, acabou indo parar em situação de rua. Mulheres que acabam na rua aprendendo outras regras, aprendendo outras formas de sobrevivência que eu, e tampouco o senhor consegue atingir. Não sabe como é viver em situação de rua? Eu também não sei, vereador.
Portanto, se existe e o senhor reconhece, ou os outros aqui talvez consigam reconhecer, qual é a política, então? Qual é a proposta disso, então? Falar do mesa solidária, ora, vamos tirar dali, porque faz uma fila. Vamos, então, resolver a questão da fila? Porque tirar uma mesa solidária do lugar não me parece a melhor opção, não é mesmo? Não vai resolver. Eu ainda não entendi, e aí eu falo sinceramente com os demais vereadores que estão aí ouvindo esse debate todo, que, de verdade, a gente precisa ter uma certa coerência aqui agora, né? E peço por isso, porque a gente precisa fazer a votação disso aqui, mas se não há coerência na fala, se não há coerência nos dados ou na informação, ou mesmo se não há um objetivo real que seja a partir do trabalho nosso, eu peço que a gente comece a dizer não para esse tipo de coisa. Porque isso está ferindo, principalmente, a imagem da casa, porque parece que nós não sabemos o que estamos fazendo aqui. É um programa da prefeitura. E aí a gente começa a bater para todo lado, mas falando do PT, tá? Falando do PT, mas sem esquecer mesmo que as igrejas evangélicas também fazem isso, não é, vereador Kilter? As igrejas evangélicas também vão para a rua entregar alimento para as pessoas em situação de rua. E não é papel da igreja fazer isso, é papel nosso. É papel de quem está ocupando o setor político. Pensar de que forma vamos resolver. Mas agradeço que as igrejas evangélicas, católicas e que os grupos e movimentos sociais façam isso, porque aqui não estamos dando conta. Principalmente porque esse discurso sempre vem burlado, fazendo um discurso sobre as pessoas que estão roubando, e que de fato é uma questão, vereador Bétega, que está posta no centro da cidade e que precisamos olhar. Mas existem muitas situações, né? Fazer esse debate como se fosse só uma coisa, colocar tudo no mesmo lugar e falar pronto, nossa, realmente, aí concordo com o vereador que falou sobre a questão de receber para fazer. Eu acredito mesmo que é complicado um vereador estar sentado aqui agora recebendo o valor que recebe para ficar fazendo crítica a uma sociedade, não trazer nenhuma proposta concreta e achar que está fazendo o seu trabalho. Eu realmente acho bastante complicado, vereador, e concordo com a sua fala. Deveríamos, então, talvez, pensar, se o Mesa Solidária não é o melhor programa, qual é o outro melhor programa? Qual é a melhor situação? Criticar todo mundo, falar que é um bando de bandido, vamos limpar a cidade, porque os imigrantes... Qual é a situação? É para isso que, então, estamos sendo pagos? Desde o primeiro dia de plenário, parece que está dando certo, porque eu só escuto questões aqui que trazem absurdos, debates para a rede social e, de verdade, não tem nenhuma proposta posta. Vai adiantar, vereadores, como o vereador Marcos Vieira falou, levar isso para o bairro? As pessoas vão deixar de existir porque levaram para o bairro Mesa Solidária. A situação vai voltar. E a exemplo de São Paulo, como eu disse, não é a melhor política. Essa, de novo, é uma política que seria, se posso chamar de política, seria uma questão paliativa. Mas não é uma política. Então, de fato, eu peço de verdade a coerência para que a gente tenha a ciência de que assim não vamos resolver dessa forma. E se a moção, e acho que devo dizer, porque há um deslocamento, né, de pensamentos e falas aqui que vai para tanto lugar que a gente até esquece qual era a origem do debate, né? Mas a origem do debate é o deslocamento do Mesa Solidária. Ponto. E aí, então, sobre isso, vereadores e vereadoras, eu peço que a gente vote contrário, porque aí a gente pode, sim, talvez pensar que trouxemos aqui também, junto com esse debate insano, muitas questões importantes, que aí a gente precisa se sentar, cada qual com o seu gabinete, fazer diálogos com a prefeitura, propor mudanças reais, significativas, respeitando aquilo que vocês chamam de política do PT, que são os direitos humanos, né? O direito que as pessoas têm de ir e vir, o direito que as pessoas têm de não serem violentadas, direitos vários que vocês falam que é direitos comunistas, que são, né? Mas quando são direitos que vocês querem falar sobre si mesmos, aí precisam ser respeitados, e esquecem que são direitos do PT, e aí esse discurso não vem, né? Todo mundo quer respeito, gente. E isso é uma questão que devia ser da humanidade, né? Todo mundo quer ser respeitado, todo mundo precisa comer, são questões básicas. E se o PT consegue olhar para isso, que bom, porque eu acho que nós estamos sim no melhor caminho. E de novo volto a dizer, a gente tem questões de problemas sanitários, de insegurança, sim. Nós temos prejuízos também para o comércio e ao turismo, mas nós não temos como colocar tudo nas costas de quem está hoje em situação de rua. Eu conheci, também devo dizer, vereador Klinger, uma família que era uma mãe, 4 crianças.
Durante a pandemia, essa mãe, ela pegava os filhos e dormia no cemitério ali no Santa Cândida, para o senhor ter uma ideia. Sem nenhuma perspectiva de rumo, nenhuma perspectiva de fazer qualquer coisa com as crianças e com ela mesma. No cemitério é onde ela se sentia mais segura. Essa mãe conheceu alguém que levou ela para dentro de uma ocupação, fizeram lá uma casinha, um barraco para ela ficar com as crianças, onde ela até agora se sente um pouco mais segura. Não temos dimensão da realidade das pessoas, mas não podemos ignorar que existem histórias e histórias. Existem realidades e realidades. E com todas elas nós devemos lidar. Assim como faz, né? Talvez aí quando falam que Jesus falou, e realmente assim, acho que existe um lugar da sociedade que está posto que essas pessoas não têm realmente a obrigação de fazer esse julgamento de valor. A pessoa precisa comer, ela vai lá e come. Quem tem o dever de fazer qualquer outra coisa a partir do seu trabalho, que vá lá e faça. Porque essa crítica que vocês trouxeram aqui, ela não cabe para o PT, ela não cabe para a mesa solidária, ela cabe também para as igrejas evangélicas, cabe para as igrejas católicas, cabe para todo mundo que olha para isso e pensa, nossa, nós precisamos mudar a realidade, mas nós dependemos de políticos para fazer isso. E eles estão fazendo. De verdade, cada vez que houver uma ação como essa, eu vou me juntar também a ela. Vou me juntar a ela para que as pessoas possam comer sim. Vou me juntar a elas até que a gente consiga sim resolver esses problemas de forma adequada, de forma segura e de forma que seja bom para todo mundo, né? Sem ficar generalizando, marginalizando a pobreza e as pessoas pobres, porque nem todas, vereadores, são aqueles que vocês citaram aqui. Quer queiram vocês ou não, quando o vereador Kilter fala, se a vereadora quiser vir no centro e conhecer, se ainda não o fez, eu digo mesmo, se quiser sentar com as pessoas em situação de rua, ouvir a história delas, vamos lá, vereador. Faço convite também, porque existem muitas realidades. Existem realidades que vocês colocaram aqui, concordo. Mas existem outras, várias, que vocês, pelo visto, realmente ainda não chegaram a conhecer. Mas, volto a dizer, se o assunto é deslocamento do Mesa Solidária, ou apresentem uma proposta que realmente seja viável e que vá corrigir uma situação que é política, ou vamos lutar ao contrário, vamos ser sensatos, né, porque não estamos ofendendo o PT nesse debate, mas todo mundo que faz, né, ainda a entrega das marmitas, porque de verdade ainda não cumprimos com o trabalho que temos que fazer. E aí vamos sentar, cada qual no seu gabinete, pensar de que forma isso pode ser melhor, e volto a dizer, sem ideias de políticas higienistas, sem ideias de ferir direitos, porque temos aí a Constituição, se quiserem podem colocar a maior parte dos artigos que tratem e que versem sobre isso, sobre o PT, porque nós olhamos sim para o ser humano, e vocês têm direitos e eles também têm, e o direito de ninguém aqui vale mais do que o direito de quem está em situação de rua hoje. E aí, então, eu peço, por favor, vamos lutar ao contrário, e vamos sim pensar quais são as melhores medidas que nós, a partir do nosso trabalho, do valor que recebemos, temos que tomar e fazer. Porque mudar de um lado para o outro, gente, não resolve problema nenhum. Pode tirar da vista de quem não quer ver andando pelo centro. Mas quem está no bairro vai saber, vai sentir, e a situação vai continuar. Então, nós temos sim que lidar com questões de moradia, temos que olhar para toda essa situação como uma coisa que leva a outra. Uma pessoa sem casa, senhor vereador Bétega. Já passo então a parte, mas uma pessoa sem casa, vereador Bétega, para onde ela vai? Durante a pandemia eu estive até na Argentina fazendo um documentário ali, e vereador, eu vi pessoas com todo o mobiliário de casa nas calçadas. Aqui também é a mesma coisa. Então as pessoas perderam muito durante a pandemia. E aí dizer que durante o governo Lula, nós estamos arrastando também um problema, vereador, que já vem de antes. E não estou fazendo culpa a esse ou aquele, porque na verdade, vereador, quando eu falo até mesmo das igrejas católicas e evangélicas, também estou colocando nesse lugar. É sobre isso de novo que vocês têm para falar? O PT, a direita, a esquerda? Bom, eu vou passar aqui a parte à vereadora Wanda de Assis. Obrigada, vereadora Geórgia. Eu pedi essa parte para falar que, Fernando, especialmente para você, Fernando, parabéns pelo trabalho que vocês fazem na sua igreja. Muitas igrejas fazem o trabalho sem o qual a população em situação de rua nem estaria viva, provavelmente, porque quando falta política pública, o que restou para essas populações? A solidariedade de muitas igrejas. Eu me referi aqui a vereadoras e vereadores, a professora hoje também. Nós nos referimos a vereadoras e vereadores que se dizem cristãos, praticantes de algumas igrejas mesmo, e quando chega aqui,
com hipocrisia, não cumpre o que faz sua igreja. A igreja está fazendo um trabalho lindo que nós temos que reconhecer. Com certeza, Fernando, não é nada com as igrejas. A minha pratica, e eu trabalho em parceria com igrejas católicas, evangélicas e de terreiro. Todas as pessoas são sensatas e solidárias. Aí, estou me referindo àquelas que usam da igreja e do nome de Cristo, de Jesus, para vir aqui fazer esse tipo de violação, que isso sim é ser anticristão. E eu não estou nem surpresa com essa prática aqui dentro, porque isso já vem, nosso ex-presidente do Brasil, hoje condenado e investigado pela Polícia Federal, também usa o nome de Jesus Cristo, fica falando de igreja, mas na verdade armou golpe, armou bomba para ser explodida no Brasil, quis dar um golpe contra a democracia brasileira. Isso. Então, quem usa o nome errado de Jesus são essas pessoas que eu estou chamando de hipócritas. Esse é o último tempo, vereador, senhor presidente? Só para eu saber. Esse é o último tempo de Vossa Excelência. Então, só para eu saber rapidamente, só assim, eu quero dizer que o papel do vereador não é ficar perseguindo as pessoas mais vulneráveis, é realmente fazer política, né? Vou passar rapidamente, vereadora Mary, para a senhora fazer a fala, por gentileza. Obrigada, vereadora Georgia. Eu só quero deixar aqui registrado realmente que cristianismo não é religiosidade, nem para nós ficarmos trazendo aqui a nossa Câmara para ficar discutindo sobre religião. O problema da nossa cidade é grande e cabe a cada um de nós trazermos soluções. Nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos como igreja ajudando a população. Eu vou ao centro também e ajudo as pessoas, como muitos voluntários e muitas outras igrejas. Só que nós temos sim que provocar soluções. E essa questão da mudança não quer dizer que vai parar de existir. Eu acredito, sim, que não venha a parar de existir o programa da mesa, mas seja mudado o local. A FAS está se esforçando e nós todos precisamos ter uma solução, não somente para as pessoas em situação de rua, mas também para os comerciantes e para o cidadão comum, que também se sente incomodado, porque a reclamação é geral, chega a nós desde a campanha. As pessoas chegavam a mim e falavam, por favor, ajude-nos no centro da cidade. Então, a população clama, nós temos que nos unir e criarmos soluções. Não tem nada a ver com a fé, se é evangélico, católico, umbandista, o que seja. Nós temos que ajudar a nossa cidade a viver melhor, funcionar melhor. Nós temos agora o nosso programa, a nossa operação Centro Seguro, e nós temos que colocar isso em prática e em frente para devolver o centro a toda a população e jamais negando a essas pessoas que estão em situação de rua a dignidade de viver e também apoiá-los da maneira correta, não somente dar um prato de comida, que é claro, isso não vai resolver o problema deles. Obrigada. Bom, vou finalizar aqui minha fala dizendo que concordo aí muito com a vereadora Mary, mas é esse o sentido, vereadora. Essa população que vai hoje, né, as igrejas, enfim, todos que vão hoje fazer esse trabalho, mantém essas pessoas vivas. Isso é o bastante, isso é o necessário, no sentido de humanismo mesmo da palavra, né? Então, esse é o sentido, mas o nosso trabalho é diferente. Não adianta mudar de lugar, a situação é pensar políticas, pensar uma cidade que ela seja realmente, garantir, né, direitos, não ficar perseguindo os mais vulneráveis, mas garantir direitos mesmo, porque o trabalho do vereador é fiscalizar, sim, é fazer, né, legislar para garantir os direitos da população. Devo dizer que existem várias formas de fazer isso, até mesmo, vereador Bétega, por exemplo, pedindo no final do ano que a gente tenha mais verba para a Coab fazer casas e garantir que sejam feitas, né? Aí o senhor tem também uma minimização de um problema, uma situação de pessoas que vão deixar a rua para ter uma moradia, né? Então, nós temos algumas situações que dá para a gente fazer, que não é ficar mudando o problema de lugar, transfere para lá e para cá, e a gente pode ampliar o nosso pensamento, que nós temos políticas reais para fazer. Obrigado. Obrigado, vereadora. Para discutir ainda requerimento, vereador Serginho do Posto, líder do prefeito. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, eu até quero me posicionar nesse projeto, mas para informar aos vereadores, às vereadoras, a nova gestão, como vem tratando vários assuntos
para a população de Curitiba. O programa Mesa Solidária ele foi criado na gestão passada, como o próprio nome diz, ele foi criado com uma tendência, ou melhor, com atendimento às pessoas que precisavam desse atendimento, que eram feitos por voluntários. Eram 140 grupos que utilizavam 4 espaços da prefeitura. A prefeitura tem 4 espaços no Mesa Solidária, um debaixo do viaduto do Colorado, viaduto Baldino do Amaral, Praça Plínio e também no bairro Cajuru. Isso é uma política que foi feita juntamente com a Secretaria de Segurança Alimentar, a SMSAM, ela que organiza esse processo. De 140 instituições hoje, 60 instituições estão dentro desse programa. O Banco de Alimentos, em alguns momentos, ajuda, mas o custo do produto que é servido aos moradores, principalmente as pessoas em situação de risco, são por conta das instituições, terceiro setor, instituições religiosas, diversas instituições que vêm fazendo que o programa venha atendendo uma parcela desta população, ou melhor, 1.500 refeições dia. Então, é um programa que foi feito na gestão passada e ele está sendo mantido nesse modelo com essas condições. Quero frisar aqui que a FAS vem fazendo um trabalho muito importante ao atendimento das pessoas que precisam do acolhimento, esse direcionamento, e ela vem fazendo um esforço muito grande, e o esforço, quando nós falamos de um esforço muito grande, que a FAS tem uma política pública assistência social. Ela tem uma política pública em fazer o atendimento a essas pessoas que hoje vivem nessas condições. A FAS não abre mão, e o governo não abre mão desse atendimento assistencial, e de forma cada vez mais, eu posso dizer, de uma forma principalmente direcionando para que essa pessoa volte a ter a sua independência, e não a dependência, como hoje muitos têm, e vivendo nessas condições. Então, sempre o objetivo da FAS é a recolocação, o acolhimento, o atendimento psicológico, e esse programa e essa política pública não abre mão. Isso é uma política que a FAS vai continuar fazendo e provavelmente se aprimorando. Juntamente com isso, nós estamos iniciando um programa que é a requalificação da região central, que também é um assunto muito pautado por parte do governo e por parte das instituições que farão a composição desta comissão de avaliação. Então, nós estamos vivendo um momento diferente em que a atenção será dada. A FAS tem buscado, por orientação do senhor prefeito, um atendimento dentro das condições e o que a política pública pode. Nós sabemos que a FAS também tem as suas limitações do ponto de vista jurídico. Peço licença, vereador Serginho do Posto. Garantimos a continuidade da fala na próxima sessão, Vossa Excelência, encerrado o tempo regimental.